Vamos lá, começando aqui então mais um dia dos nossos estudos. Nós vamos estudar o livro Céu e Inferno, o Céu e o Inferno, mais conhecido também como a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui na seção dos Espíritos Felizes. Esse aqui é o nosso 8º encontro. Nós vamos estudar hoje está aqui no máximo, já viu, André? Mesmo que ontem. Nós vamos estudar hoje os espíritos Benadim e depois também a nossa conhecida Condessa Paula, né, que de vez em quando a gente faz aqui algum comentário sobre alguns ensinamentos que ela traz para nós. Nós vimos no nosso último encontro a senhora Folon, a viúva Folon, e também aquela mensagem daquele médico russo. Então, nessa categoria de espíritos felizes, nós estamos vendo aqui espíritos que desencarnaram, com aquilo que nós podemos chamar, usando aquela expressão de André Luiz, os espíritos completistas, aqueles espíritos que desencarnaram tendo cumprido todos os compromissos, né, que assumiram aqui no nosso mundo físico, antes da última encarnação. Então são espíritos que conseguiram demonstrar, através do seu exemplo, né, de que forma que nós temos que viver aqui a nossa vida no mundo físico. Bom dia, Nando. Aqui então vamos lá, Bernardin, Bordeaux, abril de 1862. Sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi sobre a terra na miséria e no opróbrio. Trabalhei sem descanso cada dia para dar à minha família um pedaço insuficiente de pão. Porém eu amava o meu verdadeiro Senhor, e quando aquele que me afligia na terra aumentava o meu fardo de dor, eu dizia: meu Deus, dá-me forças para suportar este peso sem me lamentar. Eu espiei, meus amigos, mas ao sair dessa grande prova, só um instantinho, pessoal, só dar uma bloqueada nesse campo com esse companheiro que chegou aqui. Prontinho, já foi embora. Vamos lá, só um pouquinho. Prontinho. Diz aqui para nós então: eu espiei meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor me recebeu na paz, e o meu desejo mais sincero foi o de reunir todos vós à minha volta, meus filhos, meus irmãos, e de vos dizer: qualquer valor que para ela imagineis, a felicidade que vos espera ainda está bem acima. Eu não tinha condição social, filho de uma numerosa família, servia a quem podia me ajudar a suportar minha vida. Nascido em uma época em que a servidão era cruel, suportei todas as injustiças, todos os trabalhos obrigatórios, todas as cargas que os subalternos do Senhor tinham prazer em me impor. Vi minha mulher ultrajada, minhas filhas raptadas, depois rejeitadas, sem poder me lamentar. Vi meus filhos serem levados nas guerras de pilhagem e de crimes, enforcado por faltas que não haviam cometido. Se soubesseis, pobres amigos, o que sofri em minha longa existência. Mas eu esperava a felicidade que não está sobre a terra, e o Senhor concedeu-me essa felicidade. Portanto, para todos vós, meus irmãos, coragem e paciência e resignação. Meu filho, podes conservar o que te dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é muito melhor atendido quando pode dizer: eu suportei mais que vós, suportei sem me queixar. Nesse trecho inicial, agora Kardec aqui traz algumas poucas perguntas, né, sobre essa nossa personagem.
Ontem nós estudamos lá no nosso livro Dramas da Obsessão a história daquela família judia que no século XVI foi perseguida pela Inquisição e depois nos 4 séculos seguintes, né, se tornaram perseguidores, obsessores, obstinados em se vingar daqueles que foram seus algozes. Aqui nós vimos um exemplo de um espírito que também viveu uma situação bastante dolorosa, mas que já pela sua evolução espiritual, pela sua força moral, ele conseguiu passar por circunstâncias muito semelhantes. Ele fala aqui sobre perseguição, fala sobre sequestro, fala sobre execução injusta, fala sobre uma servidão muito difícil, e mesmo assim manteve essa resignação, essa coragem, para chegar no mundo espiritual como um espírito que viveu uma experiência de espírito bem-sucedido. Então nós podemos ver aqui que situações semelhantes podem ser vividas de modo bastante diferentes, e que são aqueles espíritos ainda numa condição numa ligação muito próxima, muito mais ao mundo físico do que ao mundo espiritual, que acabam se rebelando e depois procurando a vingança, né, contra os seus perseguidores, contra aqueles que foram seus algozes. Kardec então deixa aqui algumas perguntas para nós, são 3 perguntinhas só para poder conhecer um pouco mais esse espírito. Kardec pergunta: em que época vivestes? De 1400 a 1460, né? Então, século XV nós temos aqui. Tivestes outra existência depois? A resposta: sim. Vivi ainda entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, porém da verdadeira, da pura, da que sai da mão de Deus, e não daquela que os homens fizeram. Kardec pergunta: agora, como espírito, ainda tendes ocupações? Ele responde: poderíeis acreditar que os espíritos ficam inativos? A falta de ação e a falta de utilidade seriam um suplício para eles. Minha missão é guiar centros que trabalham no espiritismo. Neles inspiro uns bons pensamentos e me esforço para neutralizar aqueles que os maus espíritos procuram sugerir. Bernardin. Então essa aqui foi a mensagem desse espírito, e algo que vale a pena nós destacarmos, né, para o nosso aprendizado, é que nós temos aqui no Brasil em especial, e Kardec na sua época também vivenciou essa experiência, nós encontrarmos espíritos que acabam sendo conhecidos pelos trabalhos que realizam, né, através da literatura, através das manifestações. Esses espíritos acabam sendo conhecidos, e na nossa visão ainda limitada, né, sobre o mundo espiritual, nós acabamos tendo essa ideia equivocada de que somente esses espíritos estão ali presentes atuando, estão ali presentes trabalhando em prol, né, da melhoria, da transformação do nosso mundo e até mesmo próximos a nós. Então, na época de Kardec, nós temos todos aqueles nomes famosos, conhecidos, né, que ele publicou nos livros da codificação, né, em especial, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos espíritos, naquela seção final de cada capítulo, nós teremos os espíritos ali os mais frequentes, né? Se falar, por exemplo, sobre Fenelon, se falarmos, por exemplo, sobre Lamennais, se falarmos sobre Vianney, lá no livro dos médiuns nós temos ali Erasto, temos no livro dos espíritos e também no livro dos médiuns Santo Agostinho. Então, são sempre esses espíritos. Já aqui no Brasil, nós vamos encontrar espírito como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Meimei, Luiz Sérgio, Patrícia. No caso do Luiz Sérgio e Patrícia, são 2 espíritos que estão muito mais ligados à literatura, né, aos romances. Mas as mensagens reflexivas que mostram, né, que mostram
na prática, né, ou tentam pelo menos ilustrar um pouco mais essas leis morais que nós estamos aprendendo, né, através dessa nova perspectiva do cristianismo, nós veremos ali tantos outros espíritos também que são sempre conhecidos, mais uma vez, geralmente através dos livros de Chico Xavier. Então, quando nós pegamos uma publicação como essa, um espírito que se manifesta para Kardec no século XIX, dizendo que viveu no século XV, 4 séculos antes, que o trabalho dele é ajudar os centros espíritas a se desenvolverem, nós vemos então aqui que são espíritos que passam despercebidos, né, ao nosso lado, são espíritos, digamos assim, quase que anônimos, mas que nem por isso deixam de ter grande relevância, grande importância no desenvolvimento dos trabalhos. Algumas casas espíritas têm também um trabalho de comunicação com o mundo espiritual, em que alguns espíritos ficam mais conhecidos, como por exemplo, né, lá no Centro Espírita Leon Denis, nós temos ali 3 espíritos que são muito conhecidos, né, o Dr. Herman, nós temos ali também o Espírito Agostinho, e temos também o Espírito, qual é o nome dele, aquele que tem ali aquela linhagem indiana, qual é o nome dele, me ajudem aí pessoal, quem se lembra? Baltazar, obrigado Andréa, e o espírito Baltazar. Então nós temos assim esses 3 espíritos que se comunicam com frequência, participando da coordenação daquele trabalho. Então nós acabamos acreditando que somente eles estão ali presentes. E na verdade nós temos ali uma quantidade enorme de espíritos que trabalham não apenas vinculados aqui às nossas instituições, mas que trabalham nas esferas mais elevadas que nós simplesmente ignoramos. São aqueles espíritos, por exemplo, que muitos deles são nossos familiares, trabalhando ali junto a nós. Temos ali os espíritos protetores, que já tem uma categoria mais elevada. Temos aqueles que são os nossos anjos guardiões, né, que também são de uma escala muito elevada. Aqueles que trabalham na coordenação do nosso planeta. Então são nomes que nós completamente ignoramos. De um modo geral, nós pensamos quem são os mais evoluídos aqui no nosso mundo. Poderíamos dizer Jesus, poderíamos dizer Bezerra de Menezes e outros nomes conhecidos. Sim, poderíamos tranquilamente. Mas são somente eles que trabalham entre nós? Certamente que não. Então são muitas vezes nomes que são comuns. Um José, um João, uma Maria, desses nomes comuns aqui no nosso mundo, mas para espíritos que tiveram uma longa história evolutiva, uma trajetória muito bem sucedida, que agora trabalham nessa área. Então, esse espírito Bernardin, um nome completamente anônimo para Kardec, né, um espírito amigo, muitas vezes, como eles assinam, que é o que interessa para eles, né? Então, simplesmente deixar a mensagem, valorizando muito mais o conteúdo do que a identidade. Então, isso é importante para nós, mostrarmos que sim, muitos espíritos são conhecidos, muitas regiões do plano espiritual, né, muitas localidades no mundo espiritual também são bastante conhecidas, mas elas não são apenas, né, essas ou esses que se manifestam, que existem, né, nessa dimensão paralela, nós vamos chamar assim, né? Olá fraterna, olá Elcimar. Então, muito interessante essa comunicação, mostrando, né, trazendo aqui da essência desse ensinamento a resignação. Viveu numa época no século XV em que, só para a gente ter uma ideia do que era o século XV, nós tínhamos ali aquela época pré-descobrimento do Brasil, antes do descobrimento do Brasil. Então nós tínhamos ali muitas guerras, muitas conquistas, tínhamos ali aquela época do período feudal, né, onde se vivia muito pouco, né, uma pessoa vivia com, em média, 35 anos de idade, né, para poder chegar numa idade, uma idade avançada, já com filhos e netos, né. Então as doenças, falta de recursos, então era uma vida muito difícil. E esse espírito então viveu naquela época, foi bem sucedido, teve ali outras existências, né, ou de uma outra existência como missionário, como ele relatou para nós, dando ainda continuidade naqueles mesmos valores que ele desenvolveu, e agora se comunica e certamente continuará vivenciando ali a sua jornada. Outras encarnações provavelmente vieram para ele também continuou trabalhando na mesma no mesmo curso, já que nós lembramos sempre que os espíritos manifestam nas suas encarnações as suas tendências
as suas tendências morais. E nesse caso nós vimos então um trabalhador do plano espiritual dentro dessa área filosófica religiosa, e aqui depois ele continua em outras existências vivenciando experiências muito semelhantes, né? Então experiências diferentes para espíritos ainda em provas e expiações. Para aqueles mais evoluídos, eles vão obviamente dar continuidade na sua evolução, potencializando essas virtudes. Muito bem, próximo espírito que nós vamos estudar aqui então, Condessa Paula, já conhecida, né, de muitos de nós, dos estudos que nós desenvolvemos. Então vamos lá conhecer um pouquinho só sobre a história dela, né? Ela coloca Condessa Paula, mas nós não temos maiores informações, né, sobre a biografia dela, né? Kardec traz para nós aqui um resumo da sua história, mas não temos sobrenome, por exemplo, para poder fazer uma pesquisa, né, dos dados históricos aqui do nosso presente, né? Provavelmente, Gilda, porque como nós vimos aqui, ele colocou para nós que o trabalho que ele realizava era para poder ajudar a desenvolver as instituições dentro do espiritismo, né? Então, pela história que ele conta para nós aqui, como sendo um espírito mais elevado, e também pela linha filosófica que ele trabalha de desenvolver o cristianismo dentro da doutrina espírita, então eu acho que é muito natural que tenha sido aquela personagem que se comunicou ali trazendo aquela mensagem também, né? Então provavelmente é ali que nós vamos encontrar. É bem lembrado, inclusive. Vamos lá então. História de Kardec. É a história que Kardec conta para nós aqui. Condessa Paula era uma mulher jovem, bela, rica, de nascimento ilustre, segundo o mundo, e além disso um modelo completo de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas das quais a oração fúnebre se resume nessas palavras, em todas as bocas: por que Deus retira tais pessoas tão cedo da terra? Felizes aqueles que assim fazem abençoar a sua memória. Era boa, suave, indulgente com todas as pessoas. Estava sempre pronta para desculpar ou abrandar o mal, em lugar de agravá-lo. Jamais a maledicência desonrou seus lábios. Sem desdém nem arrogância, ela tratava seus inferiores com uma benevolência em que nada havia da baixa familiaridade, e sem lhes ostentar ares de superioridade ou de uma proteção humilhante. Compreendendo que as pessoas que vivem do seu trabalho não são como as que vivem de rendimentos e que precisam do dinheiro que lhes é devido, seja por uma situação, seja para seu sustento, ela nunca atrasou um salário. A ideia de que qualquer um deles pudesse sofrer pela falta de um pagamento, por sua culpa, traía remorsos à sua consciência. Ela não era dessas pessoas que sempre encontram dinheiro para satisfazer suas fantasias, mas nunca o têm para pagar o que devem. Não compreendia que, para um rico, pudesse ser de bom gosto possuir dívidas, e se sentiria humilhada se pudessem dizer que seus fornecedores eram obrigados a lhe conceder adiamentos. Assim, em sua morte, houve apenas lamentações e nenhuma reclamação. Sua benevolência era inesgotável, mas não se trata dessa benevolência oficial que se mostra diante de todo mundo. Nela, a caridade era a do coração e não a da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que secou, os desesperos que acalmou, porque suas boas ações tinham por testemunhas apenas ela e os infelizes a quem socorria. Sabia principalmente descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais dolorosos, e que socorria com a delicadeza que reergue o moral em lugar de rebaixá-lo. Sua posição e as altas funções de seu marido sujeitavam-na à conservação e à organização da vida doméstica, da qual ela não podia se livrar. Porém,
satisfazendo inteiramente as exigências da sua posição, sem mesquinhez, colocava em sua tarefa uma ordem que, evitando desperdícios prejudiciais e despesas supérfluas, lhe permitia ser suficiente a metade do que custaria a outras pessoas, sem que o fizessem melhor. Desse modo, ela podia obter da sua fortuna uma parte maior para os necessitados. Separara um capital importante cujo rendimento era exclusivamente destinado a esse propósito, sagrado para ela, e considerava esse valor como de menos para gastar com a sua casa. Encontrara, assim, o meio de conciliar seus deveres com a sociedade e com o infortúnio. Kardec coloca uma observação aqui de rodapé, e diz assim: pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher caridosa, traçado em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, que trata exatamente daqueles infortúnios ocultos. Naquela mensagem, nós temos ali aquele esclarecimento que aborda, por exemplo, que para aquelas pessoas que têm ali a intenção de promover a caridade junto àqueles que sofrem, é importante que ela, ao identificar uma situação difícil para uma família, para uma pessoa, que ela realize aquela tarefa de um modo silencioso, de um modo discreto, porque nós lembramos sempre que muitas vezes a caridade, para as pessoas que realizam, pelo fato de não entender o seu real significado, acaba sendo um modo de enaltecer a própria personalidade. O que nós lembramos sempre é que se alguém se beneficia da caridade para poder enaltecer a si própria, significa que, entrando naquele processo de desequilíbrio, ela puxa para si o privilégio de fazer a caridade e tira do outro a discrição. Então, aquele que se valoriza por realizar uma tarefa humilha aquele que recebe. É algo absolutamente natural. Mesmo que as pessoas não compreendam, como, por exemplo, não conheçam, quando elas dizem, por exemplo, olha, eu fiz um trabalho de caridade com os pobres. Não importa quem são os pobres, eles acabam de ser rebaixados na boca dessa pessoa. Porque ela disse que ela fez a caridade para aqueles que são pobres. Aqueles que fazem a verdadeira caridade, eles simplesmente fazem de um modo silencioso, de um modo oculto, de um modo discreto, exatamente para que, mesmo que aqueles que receberam a ajuda sejam anônimos para aqueles que são os interlocutores dessa pessoa, ela simplesmente, em sua mente, ela se coloca como alguém superior. Então ela, intimamente, silenciosamente, se vê como superior, rebaixando aqueles que recebem a sua ajuda. Então, esses infortúnios ocultos, que são aqueles que sofrem silenciosamente, muitas vezes ali privações daquilo que é o mais básico, da sua alimentação, dos seus cuidados, da sua saúde, para aqueles que vão prestar essa assistência, trabalham também discretamente. Nessa história do Evangelho, vocês devem se lembrar, era aquela mãe que levava a filha para fazer ali algumas costuras, alguns bordados que davam para a família, e ensinava sempre a criança a fazer isso de um modo discreto. Ninguém precisava saber para onde ela ia, quem ela ia encontrar, o que ela fazia. Ela simplesmente cumpria aquilo que seu coração mandava. Então, Kardec faz aqui um paralelo, colocando Condessa Paula como sendo alguém que, na prática, era também alguém que se assemelhava à personagem daquela história do Evangelho. Lidar com caridade para nós é algo muito difícil. É algo muito complicado. Porque nós ainda temos uma dificuldade muito grande de conter o nosso orgulho, conter ali a nossa vaidade, de um modo geral, conter o nosso ego diante de situações dessa natureza. Nós sentimos ali a dor no nosso ego quando nós passamos por uma situação que nós consideramos humilhantes, e nós humilhamos muitas vezes sem nos darmos conta que estamos fazendo isso com as pessoas.
Então, até mesmo nesse caso, quando você vai oferecer alguma coisa, alguma ajuda material, alguma ajuda moral, alguma coisa assim, né, nós ficamos ali pela vontade, né, de fazer a coisa boa, nós temos vontade de contar isso para as pessoas. E aí nós temos que nos perguntar, mas qual é exatamente a motivação que nós temos para tornar aquele trabalho que deveria ser um trabalho silencioso, discreto e oculto, para tratar isso, levar isso para as pessoas? Essa vontade de ser percebido, Júnior, é exatamente ali o que o nosso orgulho faz. Por isso eu comentei com vocês que o nosso entendimento de caridade ainda é algo bastante superficial. Se nós pegarmos, por exemplo, a caridade, ela pode ser para o nosso envaidecimento, pode ser para a nossa autopromoção, pode ser ali para os holofotes, pode ser por uma questão de culpa. A caridade pura e simples, muitas vezes nós até conseguimos fazer, mas acaba acontecendo de um modo quase que acidental. Porque quando nós não comentamos porque nós esquecemos, porque não encontramos oportunidade, porque as pessoas que poderiam ouvir não estão ali próximas, mas a vontade que a gente tem de contar para todo mundo aquilo que a gente fez é muito natural. Olha, porque no fim de semana eu fui lá e fiz tal coisa para aquelas pessoas. Tá, mas por que você está dizendo isso? Porque aquelas pessoas que estavam ali vivendo silenciosamente acabaram de ser expostas pelo modo como nós divulgamos aquilo que nós fizemos. Então essa relação que nós temos ali entre a nossa humildade e o nosso orgulho, que são dois valores opostos, é uma luta contínua e uma luta ali bastante tumultuada. Porque de um lado, né, a nossa mente diz, você tem que ser humilde. Do outro lado, o nosso coração ainda é tomado pela vaidade e quer tornar isso público. Então é uma relação bastante complexa que nós temos entre esses dois valores dentro de nós, mas que nós precisamos vivenciar. A André colocou, eu achava que a mulher mencionada no Evangelho era a condessa, mesmo sem mencionar seu nome. É muito comum a gente fazer essa relação, André, porque é uma descrição perfeita do que é ela. Né? Mas o que nós percebemos é que naquela história é uma mulher que tem filhos, e no nosso caso nós não temos aqui. A Condessa Paula não tem nenhuma menção de que ela tinha tido filhos, né? Então dá para a gente separar, pelo menos por esse relato. E agora Kardec faz essa comparação dela com aquela personagem, dizendo que ela poderia representar exatamente aquela mesma personagem. Então vimos assim que não são as mesmas pessoas. O que é ótimo, porque aí nós encontramos dois exemplos desse mesmo tipo de prática, desse mesmo tipo de atitude, do que apenas um exemplo, né? Então, essa é o nosso aprendizado sobre essas mensagens que são tão importantes para todos nós. Bom, vamos lá então, deixa eu ver mais aqui. O Chiquita colocou, né, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita dá, né? E mesmo assim, com essa mensagem tão próxima para nós, né, tão falada, tão comentada, nós ainda temos dificuldade para conter esse nosso impulso de fazer com que uma mão saiba o que a outra fez. Né? Então, isso é algo muito comum. Vamos ver aqui. Tá, continuando então aqui, agora Kardec vai fazer então essa entrevista com ela. Evocada 12 anos após a sua morte, por um de seus parentes iniciados no Espiritismo, a Condessa Paula deu a seguinte comunicação em resposta a diversas perguntas que lhe foram feitas. Aqui também já tem mais um pequeno aprendizado que nós podemos tirar. Ela desencarnou então em 1851, 12 anos depois, 1863, e foi evocada por um dos seus parentes iniciado no Espiritismo. Kardec comenta lá no Livro dos Médiuns, quando ele começa a falar sobre as reuniões mediúnicas, as perguntas que podem ser feitas aos espíritos, as reuniões particulares, né, que são realizadas. Kardec fala muito sobre isso, né, reuniões particulares para cá, reuniões particulares para lá, em especial na Revista Espírita, muitos artigos são publicados assim. Essas reuniões particulares são aquelas feitas que a gente pode chamar também de reuniões familiares, e não as reuniões que são realizadas nas espíritas. Kardec divulgou a doutrina espírita naquela época, principalmente através dessas reuniões.
hoje, né, o modo como nós entendemos das práticas espíritas aqui no Brasil na atualidade, existe uma recomendação que as reuniões mediúnicas sejam feitas exclusivamente nas casas espíritas. E isso por uma questão de segurança. Então é um ponto a ser discutido nas instituições, na divulgação da doutrina espírita, para vermos exatamente quais são os benefícios que nós temos, né, tendo essas reuniões apenas nas casas espíritas, fazendo com que médiuns estudados, médiuns preparados, as instituições com suas devidas proteções e tudo mais, para essas comunicações, mas o quão nós perdemos também, através dessa prática exclusiva nos centros espíritas, das comunicações com os nossos entes queridos. Se eu quiser, por exemplo, me comunicar com uma pessoa da minha família que desencarnou, uma pessoa próxima que desencarnou, eu não vou, pela recomendação que é transmitida atualmente pelos livros doutrinários, que são dos livros, né, de estudos espíritas que são divulgados hoje, a recomendação de não ter essa comunicação. Então, como eu vou obtê-la? Fica então essa grande pergunta. Como eu vou ter essa comunicação? Eu vou ter que procurar uma casa espírita, eu vou ter que me inscrever, eu vou ter que esperar a oportunidade e tudo mais? Kardec recomendava o contrário. Inclusive ele mesmo, como nós já conversamos, num dos artigos publicados lá na primeira revista, no primeiro ano da Revista Espírita, em 1858, ele vai à casa de uma senhora, junto com uma médium, para ajudá-la a fazer essa evocação da filha adolescente que havia desencarnado, para mostrar que na prática isso poderia ser feito dessa forma. Então, 12 anos ela havia desencarnado, e aí então essa pessoa que havia ali iniciado, né, as práticas espíritas, pensou em evocá-la, porque exatamente pelo modelo de virtudes que ela se mostrava, foi então feita a evocação dela e ela se comunicou. Então é algo que nós devemos pensar também a respeito dessas mudanças das práticas, daquilo que Kardec orientou e daquilo que nós temos na atualidade. Mas muito bem, ela foi evocada então. Temos aqui uma nota de rodapé que diz assim para nós: extraímos dessa comunicação, cujo original está em língua alemã, as partes instrutivas para o assunto que nos ocupa, suprimindo o que é apenas de interesse da família. Infelizmente, né, essa comunicação ela não foi publicada lá na Revista Espírita na íntegra, né, como nós temos estudado, né, que Kardec traz para cá de uma forma suprimida, de uma forma resumida, a comunicação apenas para aquilo que diz respeito aos nossos estudos, mas na Revista Espírita ele traz em muitas comunicações a versão integral dela, o que eu acho muito mais interessante. Então essa mensagem não veio para nós. Mais um detalhe: se essa comunicação veio em alemão, é muito natural que nós imaginemos que a Condessa Paula seja alguém relacionada, né, seja uma personagem que tenha vivido na Alemanha. Então também não tem a identidade dela, não se sabe onde ela viveu. Sabe-se apenas que ela viveu, desencarnou naquele período, né, em 1851, e que não tem nenhum sobrenome para que a gente possa identificá-la. Então, feita a evocação, mais uma vez, né, essa evocação não foi feita por Kardec, ela foi feita por um familiar, e aí então talvez não tenhamos as perguntas e respostas que habitualmente Kardec costuma trazer para nós. A Angelina colocou, né, será que a recomendação é por não ter doutrinadores preparados? Só um instantinho. Doutrinadores preparados para fazer o trabalho fora do centro? É uma questão a se estudar, viu, Angelina? Eu acredito que seja essa a preocupação que se tem, não apenas de doutrinadores, mas dos próprios praticantes da doutrina espírita que querem fazer as evocações. Porque essa ideia dos doutrinadores, a gente acaba restringindo apenas neles a responsabilidade de tudo isso. Mas quando Kardec dizia que qualquer pessoa pode fazer uma evocação e pode ajudar através do trabalho, né, o desenvolvimento da própria mediunidade, você pode fazer em casa.
ali na mesa da sua casa, na sua sala, fazer evocação e receber uma comunicação. Então, na verdade, assim, essa preocupação que você tem hoje também é pela falta de atenção e de cuidado que os estudantes atuais da doutrina espírita, né, a falta desse estudo que eles não têm hoje. Porque naquela época havia ali era algo muito presente, as pessoas tinham aí contatos muito próximos com as instituições que estavam sendo fundadas e tudo mais. Acredito que seja por aí. Tá? Então não é apenas os doutrinadores, mas os próprios praticantes não estudaram. Ali colocou, né, eu vi uma curta sozinho, né, com a construção, vai além da casa material. Além disso, né, um familiar não poderia enviar uma mensagem através desses médiuns, mesmo que o ente não esteja presente, mas frequentemente nas palestras, por exemplo, né? Pois é, Ali, o que nós temos hoje é que algumas comunicações chegam em instituições, porque vamos colocar da seguinte forma: quando alguém, né, no nosso trabalho, por exemplo, no espiritismo.net, muitas pessoas mandam para nós mensagens dizendo que querem comunicações. Gostariam de comunicações de um ente querido e tudo mais. A nossa recomendação é que entre em contato com as instituições ali próximas à região onde ela mora, para se instruir, para saber se há essas reuniões de comunicação. Então, dando continuidade, imaginando que essa pessoa queira buscar, ela vai entrar em contato com a comunicação, com a instituição, vai ali estar presente na reunião e a comunicação chega, como se fosse por coincidência. E nós vemos assim que o familiar, né, o que está ali sempre próximo, ou os familiares que estão sempre próximos, acompanham as pessoas de suas famílias, sentem o que elas sentem, acompanham seus pensamentos, e aí quando ela começa a pesquisar e a demonstrar interesse em receber essa comunicação, naturalmente os dois vão se programando para se encontrarem no mesmo local. Como aquelas caravanas, né, que eram feitas, não sei se ainda estão em prática, né, mas aquelas caravanas que eram feitas para irem para Uberaba, lá onde o Chico trabalhava. Então as pessoas dizem assim: olha, eu vou lá, se eu tiver sorte eu vou receber. Então ela atribui à sorte e ao azar a responsabilidade de ser beneficiada com uma comunicação. Só que, na verdade, no momento em que ela se prepara para a viagem, o espírito também se prepara para poder se encontrar com ela. Se por acaso não existe a comunicação, já é uma questão de merecimento, já é uma questão de condição para que o espírito se manifeste, não que ele não queira. Ou muitas vezes nem quer também. Mas a partir do momento em que as duas partes estão interessadas em se encontrar, ou se reencontrar, aí então essa intenção já começa a moldar o caminho dessas pessoas para se encontrarem ali no mesmo ponto. Então, sim, não precisam estar ali próximas. Mas também, com relação, você colocou, né, aqui, deixa eu ver, mesmo que o ente não esteja presente, mas frequente as palestras, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Poderia enviar através dessas comunicações. Mas o que nós vemos hoje, de modo geral, é que essa cultura que nós temos de que não é fácil, é muito complicado, é só se você for muito perseverante que você consegue uma comunicação. Isso acaba tirando, como nós percebemos de um modo geral, o ânimo das pessoas em obterem esse contato. Porque existem tantos obstáculos para você ter uma comunicação. Eu, por exemplo, se eu quiser uma comunicação com um ente familiar meu, com um ente querido, eu sinceramente não sei onde começar. Eu já começaria a pensar em amigos que já foram para Uberaba, se por acaso, quando eles forem para lá, se podem fazer alguma coisa. Ou aqui em São Paulo, nós temos um Centro Espírita Perseverança, muito conhecido aqui em São Paulo, né, Centro Espírita Perseverança de Comunicações, para que a minha família agende um horário para poder ir até lá para ter essa comunicação. Então nós começamos a ver assim as dificuldades que vão surgindo, e as pessoas falam: deixa como tá, vai. Na época de Kardec, não, ele dizia assim: olha, faça uma reunião na sua casa com responsabilidade, se prepare para isso tudo que você consegue. Olha a diferença que era naquela época e como é na atualidade. Como eu falei para vocês, nós temos ali os prós e temos os contras desse tipo de prática. Os prós, né, critério de segurança e tudo mais. Os contras são esses obstáculos, vamos chamar assim, essa burocracia para poder se comunicar com o mundo espiritual, o que Kardec estava exatamente desburocratizando naquele período. O Chiquita colocou, né, se qualquer um pode fazer evocação é uma coisa, né, e saber o que vem depois é o problema. Essa questão da falta de estudo que eu falei para vocês. E Kardec coloca,
esses critérios de segurança lá no Livro dos Médiuns. E também depois nós tivemos ali Divaldo, né, com Raul Teixeira, escrevendo livros falando exatamente sobre o cuidado que se deve ter, né, e por isso, então, restringir apenas as casas espíritas. Então é algo assim que precisa ser debatido, conversado, para saber exatamente se essa é a forma certa de se comunicar com o mundo espiritual. Até porque influência por influência nós sofremos o tempo todo. Então, já que nós temos essa presença dos espíritos continuamente, por que não temos esse contato através das comunicações também? E de que forma que isso poderia ser feito para que nós nos beneficiássemos da melhor forma? A Angelina colocou, né, quando iniciei na doutrina por uma obsessão, amigos de vários centros reuniram-se e fizeram a primeira assistência na nossa casa há mais de 30 anos. Né? Tudo começa assim dessa forma. Aqueles grupos vão se juntando, vão moldando e tudo mais. É tudo uma questão de organização também. O Júnior colocou, né, em cima disso aí que não faço aquelas brincadeiras que a princípio apresentam, não tem nada demais. Também, né? Mas desde aquela época também era assim. Então, assim como Kardec traz para nós as informações sobre as reuniões mediúnicas que eram realizadas nos centros espíritas, havia também aqueles que faziam por fazer. Principalmente porque, se nós lembramos da história da doutrina espírita, do desenvolvimento da doutrina espírita, nós lembramos que as próprias mesas girantes eram brincadeiras que as pessoas faziam. Era aquela brincadeira que não tinha nada demais. E que acabavam, né, eventualmente, se tornando processos obsessivos. Então, enquanto as crianças hoje brincam com copos, com pêndulos, com compassos, aquela coisa toda, naquela época se brincavam com mesas, cadeiras. Então, isso também gerava, né, grandes problemas, grandes dificuldades. Tanto que isso depois acabou saindo de moda, felizmente, fazendo com que essa relação fosse menos problemática tempos depois. Ali colocou, frequentei um grupo que existe até hoje, que é num apartamento. Meu pai foi médium desse grupo, já tive comunicação dele algumas vezes, mesmo sem eu impedir isso, né, uma mensagem de alerta e de conforto. Algo que não havia falado com ninguém. Nem mesmo com as pessoas desse grupo que eu frequento, que eu nem frequento mais, né? Mas tem hora de começar e terminar, exato. Pois é, então, a gente lembra que naquela época do Chico Xavier, quando a doutrina começou a se difundir aqui no Brasil, as reuniões mediúnicas aconteciam nas casas dos amigos do Chico. Mas aí nós vamos usar aquele argumento, né? Mas afinal de contas nós estamos falando de Chico Xavier, não de qualquer pessoa. Né, mas as reuniões eram feitas ali, depois elas começaram a se concentrar, né, a gente lembra ali que era feita num celeiro, depois na casa de um amigo. A própria Meimei, por exemplo, a primeira comunicação dela surgiu na casa de um dos amigos do Chico. Ali, ó, na mesa da sala, as pessoas sentadas em volta ali e tudo mais. Né, então essas comunicações surgiram dessa forma bastante natural, depois elas começaram a ficar um pouco mais restritas. Tico está lembrando, né, por isso muitos obsessores dão risada de alguns doutrinadores, né, por falta dessa orientação desses critérios de segurança. Vamos lá. Mas, mais uma vez, esse é um tema a ser debatido com calma, com cautela, sem exaltação, para pensarmos realmente se isso é válido, né, então, tudo para o nosso aprendizado. Então, feita aqui a evocação, diz aqui o Espírito: tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Efetivamente eu o sou, muito mais do que se pode exprimir. E, no entanto, ainda estou longe do último grau. Porém, eu estava entre os felizes da terra, porque não me lembro de haver passado por um verdadeiro desgosto. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, tive tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade junto daquela que se desfruta aqui? Que são as vossas festas mais suntuosas, onde se mostram os mais ricos adereços, perto dessas assembleias de espíritos resplandecentes, de um brilho que a vossa vista não poderia suportar e que é o atributo da pureza? Que são vossos palácios e vossos salões dourados,
perto das moradas aéreas, dos vastos campos do espaço, matizados de cores que fariam o arco-íris empalidecer? Que são vossos passeios em vossos parques, perto dos recursos através da imensidade, mais rápidos que o relâmpago? Que são vossos horizontes limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso de mundos se movendo no universo, sem limites sob a poderosa mão do Altíssimo? Quanto vossos concertos, os mais melodiosos, são tristes e gritantes, perto dessa suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e de todas as fibras da alma. Quanto vossas maiores alegrias são tristes e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o nosso ser como um eflúvio benéfico, sem mistura de nenhuma inquietação, de nenhuma apreensão, de nenhum sofrimento. Aqui, tudo se respira o amor, a confiança, a sinceridade. Por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, em nenhum lugar invejosos e ciumentos. É assim o mundo onde estou, meu amigo, e onde, infalivelmente, chegareis seguindo o caminho reto. Entretanto, logo nos entediaríamos com uma felicidade uniforme. Não acrediteis que a nossa seja isenta de peripécias. Ela não é nenhum concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação diante da eternidade. Não, ela é movimento, é vida, é a atividade. As ocupações, ainda que isentas de fadigas, trazem uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos 1000 incidentes que as semeiam. Cada um tem a sua missão a cumprir, seus protegidos para ajudar, os amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza para dirigir, algumas almas sofredoras para consolar. Vamos e vimos, não de uma rua a outra, mas de um mundo a outro. Juntamo-nos, separamo-nos para tornarmos a nos unir em seguida. Reunimo-nos sobre uma questão, comunicamos o que se fez e felicitamo-nos pelos sucessos obtidos. Deliberamos, assistimos-nos reciprocamente nos casos difíceis, enfim, eu vos asseguro que ninguém tem tempo para se entediar por um segundo. Aqui é uma pausa apenas dentro do que a gente está vendo com ela. Ela diz assim que não há tempo para se entediar, né, aqui com o mundo, nessas questões do mundo espiritual. Deixa eu ler rapidamente aqui de novo. Diz assim: entretanto, logo nos entediaríamos com uma felicidade uniforme. Ou seja, essa ideia que se tem dentro das crenças tradicionais de que você vai viver por toda a eternidade contemplando as faces de Deus, ouvindo aqueles cânticos dos anjos, em plena contemplação, em plena harmonia com Deus, por toda a eternidade. Essa é uma das visões que os Espíritos trouxeram para nós, que acabou modificando completamente a nossa concepção sobre o mundo espiritual, sobre a ideia do céu, sobre a ideia do paraíso, sobre a ideia do paraíso, do céu. Então pensamos assim: olha, quando você morre, você vai para o paraíso e lá você vai ficar junto de Deus. Essa é a ideia resumida do que é viver no mundo espiritual. Mas o que ela diz para nós aqui é algo bastante lógico, que isso seria um verdadeiro tédio. Viver esse êxtase, essa plena felicidade de contemplação, felicidade contemplativa junto a Deus. Quando ela fala sobre essa dinâmica do mundo espiritual, mostra exatamente isso: o crescimento, a evolução do espírito depende do seu trabalho, depende do seu aprendizado. Então ela fala sobre as reuniões, fala sobre as tarefas, né, junto aos protegidos, tarefas
visitas junto à Terra, a direção desses mecanismos da natureza, a consolação a essas almas sofredoras, a ida de mundos indo de um mundo para outro. Então esse dinamismo que existe no mundo espiritual, nessa dimensão que ela traz para nós, é algo muito comum, mas ainda assim nós temos um outro ponto a considerar. Será que todos os espíritos que chegam no mundo espiritual se sentem à vontade, se afinizam com essas novas responsabilidades? Grande parte daqueles que vai para o mundo espiritual pretende ficar aqui. Continua querendo vivenciar os mesmos prazeres, estar próximos das suas posses, sejam posses, entre aspas, afetivas, ou mesmo posses materiais. Então muitos chegam no mundo espiritual sem nenhum tipo de intenção de se comprometer com atividades que não estejam relacionadas com os seus próprios interesses. Nós veremos em breve, estudando as obras de André Luiz, que será ali na sequência da nossa programação, talvez ali finalizando já o próprio livro Dramas da Obsessão, a gente já começa a estudar Nosso Lar, que era um livro que eu já há muito tempo estava querendo estudar, então vai ser o próximo livro da nossa lista. Então nós veremos naquele livro, nessa dinâmica do mundo espiritual, espíritos que precisam ser convencidos de que devem ser úteis. Não são espíritos que chegam com aquela... utilizando a mesma palavra, mas com uma ideia diferente, aqueles espíritos que chegam com o espírito de trabalho. Muitos deles são espíritos queixosos, espíritos preguiçosos, espíritos que ficam se lamentando o tempo todo. No mundo espiritual mais elevado, onde os espíritos são felizes, como comenta a Condessa Paula, você naturalmente se afiniza com as tarefas, porque a sua vida aqui no mundo físico já era uma vida de tarefas. O espírito que era caridoso aqui, ele vai viver essa felicidade plena devido, como uma consequência natural da caridade que ele praticou. Então quando ele chega no mundo espiritual, ele não precisa ser convidado a fazer caridade, ele vai procurar situações onde ele possa ser útil. Mas mais uma vez, nem todos os espíritos estão preparados para isso. Por isso, ou você vai pelo amor, e você vai pelo amor, não é ir pelo amor apenas quando chega no mundo espiritual. Aqui na própria vivência cotidiana já começa. Ou você vai pela dor. Aqui você é um espírito resistente a essa vivência de utilidade, de trabalhos e tudo mais, e no mundo espiritual não vai ser diferente. Quando eu chegar no mundo espiritual eu vou viver diferente. Não vai, não. Aqui com a gente mesmo, Luiz, segunda e quarta, nós estamos estudando esse livro. Estamos no capítulo 9, se eu não me engano. Segunda e quarta, Dramas da Obsessão, terças e quintas aqui. Deixa eu ver o que vocês colocaram. O Tic-Tac colocou também, é necessário ter também um bom respaldo espiritual e principalmente ter recebido essa missão. Você colocou essa situação em que passagem, Tic-Tac? Eu vi que você escreveu, mas eu estava ali evoluindo. Me atualiza, só me contextualiza o que você colocou, por favor. A Andréa colocou, ou então alguns dizem no sepultamento ele descansou. Sim, como eu falei para vocês, recentemente, nós vivenciamos aqui na minha família desencarnações de pessoas que eram próximas de pessoas que eram próximas a nós, ou seja, um primo da minha sobrinha, a tia de uma amiga, o pai de uma amiga, a outra tia de outra amiga. Então foram 4 desencarnações em 8 dias. 4 desencarnações. As 4 por doenças crônicas. E nisso tudo, a primeira ideia que vinha mesmo era aquele pensamento: ele parou de sofrer, agora ele descansou. Mas quando a gente começa a estudar, assim, dependendo de quem nós estamos falando, de que espírito que nós estamos comentando, se era um espírito que já vivia com dificuldade, desencarnou por causa de uma doença, mas tinha ali já uma resistência, àquilo que o mundo oferecia, em termos de transformação, de mudança, no mundo espiritual ele vai ser um espírito que provavelmente vai continuar sofrendo. E não vai descansar, pelo contrário, surgirão ali muitas vezes tormentos que ele não vivia aqui na Terra, aqui no mundo físico.
Já outros espíritos que desencarnaram desse grupo eram pessoas muito boas, pessoas muito generosas, pessoas muito queridas por suas famílias. Chegando no mundo espiritual, serão muito bem recebidos e rapidamente vão se desenvolver, porque aqui no mundo físico fizeram por merecer. Então tudo isso dentro dessa continuidade que existe entre mundo físico e mundo espiritual. A Miriam colocou, né, mesmo com boas intenções, né, de início muitas vezes serão assistidos para depois se tornarem assistentes, né? Sempre assim, é um processo de aprendizado, né? Porque nós chegamos no mundo espiritual, claro, né, primeiro sofrendo essa separação. Não é tão simples assim um indivíduo desencarnar. Não é tão simples no sentido de que quando ele chega no mundo espiritual, ele é um espírito que também teve perdas. Ele deixou para trás a vida que ele tinha aqui, uma vida que para ele muitas vezes era uma vida muito feliz, com pessoas que ele amava, das propriedades, das posses que ele conseguiu alcançar, das suas conquistas intelectuais, e depois para ele a ideia de morte é a ideia de perda de tudo. Aí ele vai ter que se adaptar ao mundo espiritual, conhecer essa realidade, né, passar por toda essa reabilitação, vamos chamar assim. Essa reabilitação espiritual para depois continuar no mundo espiritual. Para continuar ali a sua vida, né, de uma forma mais produtiva, para ele próprio principalmente. Então o espírito sim, algumas vezes ele chega batendo palma, né, ó, eu sou espírita, eu trabalhava lá, o que eu preciso fazer? A resposta vai ser: senta ali naquele cantinho e presta atenção no que o tio vai falar. Ele vai ficar ali ouvindo um monte de coisa, aprendendo um monte de coisa, e aí paralelo a isso ele começa rapidamente a se adaptar melhor nesse mundo espiritual e aí então tornando, né, a sua vida mais prática, mais produtiva. Continuando, vamos lá. Neste momento, diz aqui a Condessa Paula, a Terra é o nosso grande motivo de preocupação. Quanto movimento entre os espíritos! Quantos grupos numerosos afluem à Terra para ajudar na sua... Acabei de espirrar, gente, que coisa de doido. Para ajudar na sua transformação. Poderíamos dizer... senta no cantinho. Poderíamos dizer uma nuvem de trabalhadores ocupados em desbastar uma floresta sob o comando de chefes experientes. Uns abatem as velhas árvores com o machado, arrancam as profundas raízes, outros limpam, estes estão cavando e semeando, aqueles edificando a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes em assembleia formam conselho e enviam mensageiros em todas as direções para darem as suas ordens. A Terra deve ser regenerada em um determinado tempo. É preciso que os desígnios da providência se realizem. É por isso que cada um está no trabalho. Não acrediteis que eu seja a simples espectadora desse grande trabalho. Eu teria vergonha de ficar inativa enquanto todo mundo trabalha. Uma importante missão me foi confiada e me esforço para desempenhá-la o melhor possível. Então, ela já comenta aqui de um modo paralelo, né, essa movimentação do mundo espiritual, exatamente acompanhando essa fase dessa transição planetária que nós estamos vivendo. A Cindizinha colocou ali um relato de uma mulher desencarnada. Eu era devoto do Dr. Bezerra de Menezes porque me deixaram sofrendo naquele cemitério. Então, quer dizer, é a ideia que nós temos, né, de ser espírita teórico, espírita de presença, mas sem ser espírita de vivência. Então, é dessas grandes desilusões que nós chegamos no mundo espiritual, inclusive dentro do próprio meio espírita também. Médiuns que eram médiuns orgulhosos, médiuns vaidosos, dirigentes que na verdade eram ditadores em suas instituições, aqueles trabalhadores que praticavam a caridade, mas estavam ali envolvidos e motivados pela pura vaidade. Quantas e quantas situações assim nós encontramos no mundo espiritual entre os desencarnados espíritas. Porque achavam que pelo fato de serem devotos ou de terem registros nas instituições, estão credenciados para chegar no mundo espiritual e já começarem ali a viver toda aquela facilidade com todos os privilégios. Ela, né, complementando esse seu comentário, a própria Condessa Paula já traz para nós aqui na sequência. Olha só o que ela diz, por coincidência para nós.
Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual. Minha última existência, podeis acreditar, por mais meritória que ela vos pareça, não foi suficiente para isso. Durante várias existências passei pelas provas do trabalho e da miséria que eu havia escolhido voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas ainda me restava uma para suportar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, um bem-estar sem mistura de amargura. Aí está o perigo. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta minhas boas intenções e concedeu-me a graça de me sustentar. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, precipitaram-se ao escolhê-la, porém, infelizmente, muito fracos para resistirem ao perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Esse comentário então é o que eu sempre trago para vocês, né, quando surge a oportunidade, que é exatamente a prova da fortuna. Já conversamos sobre isso, já fizemos estudos sobre isso, trouxe para vocês aquelas duas psicografias que vieram, vamos dizer assim, psicografias casadas, em que nós tivemos um indivíduo que falava sobre a riqueza, a prova da riqueza que ele fracassou, e depois em seguida vem um espírito falando sobre as dificuldades da pobreza que ele vivenciava. Quando ele dizia assim, né, quando vocês dizem que a prova da riqueza é a mais difícil, eu discordo. Porque eu vivia numa favela com vários irmãos e nós não tínhamos muitas vezes o que comer. Então tanto a prova da pobreza como da riqueza, as duas trazem para nós ali os seus desafios. Mas o detalhe da prova da riqueza é exatamente a facilidade. A pobreza pode trazer a revolta, pode trazer a dor, pode trazer ali as decepções, obrigado, Cindizinho. Pode trazer as decepções pela falta, por você não ter aquilo que você gostaria. Agora, quando você tem tudo aquilo que você quer, e você pode ali desfrutar de todos esses recursos, aí então vem o grande problema, vem o grande drama. Então, é muito fácil nós encontrarmos que espíritos vivendo aqui no mundo físico com grandes dificuldades materiais, não porque o detalhe, né, a causa, a origem dessas provas difíceis, da pobreza, da miséria, né, basta a gente ver no mundo hoje, olhar aqui no nosso país, olhar em outros países, né, veremos espíritos que muitas vezes estão na mais absoluta miséria, estão ali por um fio, suas vidas, né, de cessarem pelo fato de não terem ali um mínimo para sobreviverem. E nós encontraremos nesses espíritos que vivem essas experiências um histórico de abuso de recursos, de desperdício, de vivências de prazeres, de viciações. Então, não que ele teve a oportunidade de começar, como foi o contrário aqui da Condessa Paula, que ela disse que escolheu essas provas de lutas, de dificuldades, voluntariamente. Mas para a grande maioria dos espíritos que estão aqui no nosso mundo hoje, né, nós encontraremos ali a prova a prova da pobreza como sendo uma consequência dos abusos que vivenciaram anteriormente. Então, na verdade, seria assim, eles estão na miséria porque perderam o direito de ter as coisas, já que quando tiveram não souberam usar, não souberam dividir, não souberam auxiliar. Então essa falta de sabedoria foi o que gerou para eles, na verdade, essa dificuldade. Hoje nós encontramos no nosso mundo hoje essa questão da corrupção, essa questão da vaidade, do desperdício, nós encontramos isso em tudo quanto é lugar. E aí o espírito desencarna, é tomado então por aquela dor na consciência, e ele fala assim, não, na próxima encarnação eu quero viver ali com grandes dificuldades para valorizar aquilo que eu não soube valorizar. Então nós vemos que a prova da pobreza, da humildade, da simplicidade, veio como uma consequência das dores da sua consciência, ou mesmo uma imposição pela lei de causa e efeito por aquilo que ele não soube vivenciar. Aí está o grande problema. O Júnior colocou lá em cima para nós, né, minha mãe que costuma dizer, né, quando eu me for, vou descansar. Daí fala para ela, né, de maneira que você é boa, minha mãe.
O que você não terá no plano espiritual será descanso, com certeza. A primeira coisa que vai chegar vai ser se adaptar. Quando começar a ver que está tudo bem, por onde eu começo? O que eu faço? Então é ali que está a grande novidade que ela vai encontrar. É porque a história do descanso em paz, né, é algo muito tradicional, algo muito comum nessa educação religiosa que nós recebemos, não porque imaginavam que o espírito ia descansar eternamente, mas pelo destino que ele alcançaria, pelo seu modo de viver. Então falar de uma felicidade plena, vivendo no mundo espiritual, falava exatamente sobre esse distanciamento de todas as dificuldades que a Terra oferece. Então esse torno cultural, mas na verdade nós estamos ali desmistificando, né, e desconstruindo essa ideia que nós temos do mundo espiritual, mostrando uma dinâmica diferente a partir da própria realidade diferente dos espíritos. É um aprendizado novo para todos nós. Vamos em frente mais um pouquinho, vamos acelerar só mais um pouquinho para tentarmos concluir. E ela diz assim então para nós, para finalizar exatamente aqui, por coincidência é o último trechinho. Trabalhadores, estive nas vossas condições. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei o meu pão com o suor do meu rosto. Suportei privações, sofri intempéries, e foi o que me desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, provavelmente eu teria fracassado na minha última prova, o que me levaria bem para trás. Como eu, tereis também por vossa vez a prova da fortuna, mas não vos apressei em pedi-la muito cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna que não há de perecer, não está sobre a terra. E compreendei a que preço podeis merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Então está aqui, né? Paula, na terra, condessa de, e aqui não traz então, né, o sobrenome dela, o título que ela ostentava. Mas aqui então tivemos, né, esse aprendizado, né, infelizmente, né, para nós foi uma comunicação direta que ela trouxe e não teve oportunidade de ser entrevistada, né, como Kardec geralmente fazia com os espíritos, porque certamente poderia receber dela ali orientações muito importantes, orientações muito interessantes. Mas a sua história já traz para nós ali um modelo, porque de um modo geral o que nós vimos nos espíritos anteriores foram vivências de pessoas caridosas, de pessoas generosas, mas muitas vezes vidas comuns, sem nada, nenhum título nobiliárquico, sem nenhum título, né, ostentando ali a sua posição na sociedade. Nesse caso em especial nós tivemos, além da generosidade, além, né, da caridade que se praticava, nós vemos um espírito numa posição alta na sociedade terrena. E aí então ela falava, né, a gente pode tirar como grande ensinamento do que ela traz para nós o bom uso dos recursos que nos são oferecidos aqui em nossas vidas. Então a vida que nós trazemos, a vida que nós levamos aqui de acordo com os recursos que nós temos, pode nos oferecer então algo positivo ou algo bastante perturbador no mundo espiritual, dependendo da forma como nós vivenciamos. Mais uma vez, né, uma criança ela não tem maturidade para lidar com aquilo que para ela gera uma extravagância, acaba gerando abuso, acaba gerando desequilíbrio. Então somente um espírito maduro sabe lidar com isso. E isso mostra para nós também essa ideia equivocada quando nós falamos que aqueles que são ricos, e quando nós falamos de riqueza, né, aqueles que possuem grandes propriedades, que têm ali uma vida com bastante facilidades e tudo mais, esses espíritos não significa que eles já estão predeterminados a serem espíritos sofredores no mundo espiritual. Porque a ideia é assim, né, todo rico aqui na Terra é espírito que fica gastando à toa e que vai sofrer no mundo espiritual. Muitas vezes a riqueza desse espírito é fruto do trabalho. Às vezes é um empresário, alguma coisa assim. Esse empresário
pode, sem dúvida nenhuma, colher os frutos do seu trabalho. Mas o seu trabalho como empresário gera emprego para muitas outras pessoas. E se não fosse por ele, como gestor, como administrador, cuidar daquela empresa, daquele empreendimento, para dar àquelas famílias o emprego para se sustentarem, elas passariam necessidade. Agora, se nós tivermos, então, um bom empresário, que tenha um bom entendimento, que seja espiritualizado, que seja generoso, que seja caridoso, nós encontraremos ali um espírito também numa condição feliz. Principalmente porque soube utilizar os seus recursos para dividir os benefícios. Por isso, então, esse aprendizado para nós, Condessa Paula, o nosso estudo de hoje também, né, Bernardin e Condessa Paula, esses dois espíritos. O próximo que nós vamos estudar será, então, o Jean Renaud. Vai ser um outro espírito que se manifestou lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois do Jean Renaud, nós temos aqui... só um instantinho... Estou pegando aqui qual é o próximo para a gente poder acompanhar na sequência. Depois tem o outro que é o Anthony Cousteau. Jean Renaud, Anthony Cousteau. Depois, rapidamente aqui, tem histórias interessantes aqui para nós, hein? Senhorita Emma é um outro espírito que vai chegar para nós. Depois, Dr. Vignal. Depois do Dr. Vignal, vamos ver aqui o outro. Victor Lebuffet, que é um outro espírito. E depois, deixa eu ver aqui, Senhora Anne Gordon, Maurice Gautran e... Estou tentando chegar no fim dos espíritos felizes, espera só um instantinho. Depois terminamos, aí depois começa então dos espíritos em condição mediana, né, que é o que eu espero, pelo menos, que está, né, espero que estejamos todos nós nessa mesma categoria também. Né, o Júnior colocou, né, como é bom ter esse conhecimento que a doutrina nos traz. Né, na minha vida sempre questionei diversos fatores do catolicismo e depois da doutrina evangélica. Hoje consigo evoluir nos meus pensamentos e ideias em tudo aquilo que a doutrina me traz. Né? Inclusive, né, compreendendo também, Júnior, que muitos desses conceitos ainda, né, limitados, que são apresentados para nós por essas religiões tradicionais, são conceitos que também evoluirão, também chegarão ali no momento certo. Então, nós evoluímos individualmente, as filosofias evoluem também, né, individualmente, até chegar em que todos nós teremos um conhecimento pleno sobre essa realidade. O tio até colocou, né, talvez a diferença seja entre a pobreza e inclui expiação na prova. Sim, né, há aqueles que pedem como prova, como foi o caso da Condessa Paula, que ela disse que pediu voluntariamente a prova da pobreza. Então, quer dizer, ela não tinha nenhum débito, porque ela soube vivenciar isso anteriormente. Mas geralmente, provas e expiações, né, nós às vezes aprendemos isso de modo equivocado, aquelas 3 situações das nossas vidas aqui no mundo físico: prova, expiação e missão. Então a gente fica perguntando, né, quem é espírito que está com prova, quem é espírito que está com limitação, com expiação, quem é espírito missionário? Seria assim, quem é espírito missionário vem para um lado, quem é expiatório vai para o outro lado. E na verdade nós temos os 3 envolvidos em muitas situações, né, em que um espírito precisa ali se desenvolver em vários aspectos ao mesmo tempo. Tejo, bom dia. Então às vezes ele está passando por uma expiação que ao mesmo tempo, que é para ele um resgate do passado delituoso que ele teve, aquela situação já está também testando o seu caráter para saber de que forma que ele vai viver aquilo. Então, se ele conseguir viver bem, ele não só vai resolver as situações negativas do passado, como ele vai se sustentar e vai se desenvolver mais ainda diante daquela experiência. Temos ali então uma prova e uma expiação. Alguém que vive uma doença, por exemplo, uma doença crônica, ele tem ali uma expiação, muitas vezes, sim, porque aquela dificuldade que ele tem, aquela limitação, foi uma consequência de um abuso que ele teve no passado.
Mas, ao mesmo tempo, se ele conseguir viver aquilo tudo como com muita humildade, com muita paciência, com muito equilíbrio, ele também está ali vivenciando uma prova que ele pode ser bem sucedido nas duas situações. A missão, André, a gente acaba imaginando também que as missões, elas se colocam como situações grandiosas no nosso mundo hoje. Quando nós falamos de espíritos missionários como Gandhi, Madre Teresa, como Chico Xavier e tudo mais, na verdade, um professor é missionário, um profissional é missionário. Às vezes um espírita que está trabalhando na sua instituição religiosa é missionário. Alguém que está trabalhando num pequeno grupo de crianças que precisam de ajuda, de pessoas que precisam de doações, é uma missão. Então cada um vai cumprir a sua missão de acordo com sua capacidade. Um político, muitas vezes, é um missionário. O papel que ele tem ali, se ele for bem sucedido, vai ser um papel de organizar a sociedade, de criar leis, de fazer com que a sociedade se transforme moralmente. Então, nós encontramos a missão dentro de nossas casas, na profissão que nós exercemos. Não precisamos aparecer na sociedade como indivíduos que criaram aquelas instituições enormes, aquelas coisas todas. Como os próprios espíritos dizem, a paternidade e a maternidade são duas missões. Então é ali que a gente vai encontrar a vivência, né, ou melhor, a realização de tarefas que nós somos capazes de fazer. Essas tarefas são missões. Então, muitas vezes nós temos ali missão, expiação e prova, tudo junto. E o resultado positivo desses três caminhos que nós estamos seguindo, simultaneamente, concomitantemente também, vai trazer para nós ali grandes benefícios. Porque ninguém vem aqui só para aprender ou para poder ser punido, entre aspas, né? Para sofrer. Para sofrer ou para aprender. Nós viemos aqui para trabalhar também. Esse trabalho é a nossa missão. Algumas vezes nós ficamos assim, mas qual é a minha missão nesse mundo? Eu não sei qual é o meu papel. Várias vezes nós encontramos isso no próprio AF que a gente trabalha. Aquelas pessoas que aparecem ali com as dificuldades, com aquelas reais crises existenciais, não sabem qual é o propósito de suas vidas. Tem ali uma vida que não parece ter sentido, tem dificuldades, né? Qual é a minha missão aqui na Terra? A missão de todos nós é vivenciar na prática aquilo que nós temos de valores. Onde você vai vivenciar isso é uma questão de oportunidade que vai surgir, de busca que cada um vai fazer. Então nós estamos aqui para resgatar, para aprender e para trabalhar. Prova, expiação e missão. Fechando por aqui então, pessoal, nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos então trabalhar, aqui vai ser com o espírito, que para variar eu pulei aqui, Jean Renaud, vai ser o nosso próximo companheiro aqui de estudos. Mas amanhã, aqui no nosso estudo, nós daremos continuidade no nosso Dramas da Obsessão, né? Estamos estudando ali também sobre